Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de ciências. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de conhecimento da aula de hoje? Então, na aula 6, o objeto de conhecimento é vida humana fora da Terra e o seu detalhamento abrange características que permitem a existência de vida orgânica na Terra e formas de manter a vida fora da Terra. E vamos à nossa aula. Então, o início da nossa aula foi com essa viagem onde nós estávamos chegando nesse planeta tão precioso que é a nossa Terra. Vocês viram que a gente passou por alguns outros planetas também até chegar ao nosso. Viram que a gente passou por uma camada que aparentava ali gases, né, que é a nossa atmosfera. E chegando aqui no nosso planeta, a gente viu então essa riqueza de vida representado pelas árvores, pelo solo, né, pelos rios ali, né, que estava representado por uma forma de vida que estava lá, né, o ser humano representado. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco do porquê o nosso planeta Terra ele é tão único e singular e o porquê ele é o único planeta que se tem conhecimento que abriga formas de vida e das mais variadas. Vejam vocês que toda a vida na Terra, ela depende de água para a sua existência. E tem algumas outras características também que permitem a existência de vida. Entre elas está a temperatura. A temperatura média da superfície, ela precisa se manter em um limiar muito estreito, que é entre 10 e 16 graus Celsius. E para quê? Para que haja a presença de água líquida suficiente. E essa temperatura, ela tem permanecido dentro desses parâmetros há 3,5 milhões de anos. Além disso, as células que compõem o corpo dos seres vivos exigem um nível constante de salinidade, ou seja, a quantidade de sal presente nelas, para quê? Para que elas consigam sobreviver. E esses níveis de salinidade, eles não podem ser acima de 5%. E vocês acreditam que a salinidade do oceano, ela tem permanecido ali em torno de 3,4%? Ainda, desde que o oxigênio surgiu na nossa atmosfera, ou seja, que essa camada de gases que envolve o nosso planeta, ele surgiu aí, né, há cerca de 2 bilhões de anos atrás, a concentração dele permaneceu perto de 20%. E qual a importância dessa concentração? Ela está, pois se caísse abaixo de 16%, ou seja, apenas 4% abaixo, não haveria oxigênio suficiente para nós respirarmos. E, por outro lado, se essa concentração subisse passando de 25%, ou seja, apenas 5% a mais, os incêndios florestais jamais seriam apagados. Por quê? Porque a nossa atmosfera seria altamente, né, combustível, ou seja, para entrar em combustão. Então, a vida, ela existe porque a gente apresenta características na nossa Terra muito específicas. Então, é um planeta, sem dúvida, muito especial e ímpar. Além dessas características que eu acabei de citar para vocês, nós temos algumas outras que nós vamos ver na sequência da aula. Vamos começar? Então, uma delas, né, a primeira que nós vamos ver hoje, é a posição no sistema solar, porque a Terra ela se encontra numa distância ideal do Sol. Ela está localizada em uma zona chamada de zona habitável, também conhecida como zona de caixinhos dourados, do sistema solar.
E essa distância ideal da Terra, que é essa localização nessa região do espaço conhecida como zona habitável, ou a zona de Goldilocks, que significa caixinhos dourados, ela é uma faixa ao redor de uma estrela, no caso, a nossa estrela, o Sol, onde as condições são ideais para a existência de água líquida, ou seja, água no seu estado líquido. Não apenas a existência de água no estado líquido, pois esse é um dos principais ingredientes para a existência de vida como a conhecemos. Além disso, essa zona ela é determinada pela distância do planeta em relação à sua estrela, no caso, o Sol. Ela é próxima o suficiente, então, para que a água ela não congele permanentemente. E, por sua vez, distante também o suficiente do Sol para que não evapore devido ao calor excessivo, se ela fosse muito próxima. Dessa forma, essa zona habitável, ela é o ponto onde a temperatura ela é adequada para a existência da água líquida. Então, essa definição dessa zona habitável, ela surge precisamente por conta da existência da água no estado líquido. Vamos ver, então, exatamente qual é essa região, né, chamada de zona habitável com relação ao sistema solar e a nossa estrela, o Sol. Então, aqui nós temos a representação do nosso sistema solar, onde a gente consegue verificar o Sol, bem como os planetas que compõem o nosso sistema solar e justamente essa localização da Terra. Vocês estão vendo como a gente tem esse círculo aí, né, definindo então a nossa Terra. Então vejam que essa localização exata da nossa Terra em relação ao Sol é o que a gente chama de zona habitável, que representa, então, a zona onde a gente vai ter a água presente no seu estado líquido, que é essencial para a existência de vida. Então, essa é a nossa primeira característica que torna o nosso planeta tão especial. Mas existem outros. A segunda característica é com relação à atmosfera. A atmosfera terrestre, ela representa uma camada que ela é composta por gases que estão, então, envolvendo o nosso planeta. E essa atmosfera, ela é composta, então, por quais gases? Como vocês podem verificar listados aí. Nitrogênio. Nessa atmosfera terrestre é composta principalmente de nitrogênio, representando aí 78%. Então, vocês, por vezes, podem acreditar que o maior gás presente na nossa atmosfera é o oxigênio, mas a partir da aula de hoje, vocês já vão saber responder que não. O gás que tem a maior predominância é o nitrogênio aí com 78%. Em segundo lugar, que aí temos o oxigênio, representando, então, 21% da composição da atmosfera terrestre. Além disso, nós temos a presença de outros gases, como seguem listados, né? Além do dióxido de carbono e o vapor d'água. Além disso, o oxigênio, ele é vital para a respiração dos seres vivos, então a gente depende desse gás para que a gente sobreviva, pois ele é utilizado na nossa respiração. Enquanto o dióxido de carbono, ele é utilizado pelas plantas, né, para a fotossíntese, ou seja, elas utilizam, por sua vez, o dióxido de carbono para o seu processo de respiração e também para realizar, né, o processo que a gente conhece como fotossíntese. Além disso, nós temos também na nossa atmosfera uma camada, que é a camada de ozônio. A camada de ozônio ela está localizada na estratosfera e ela absorve a maior parte da radiação ultravioleta. E como a gente fala de radiação, ela é o quê? Nociva, o que significa que é prejudicial para os seres vivos. Então, essa camada de ozônio que está presente na nossa atmosfera, ela atua protegendo os seres vivos de danos genéticos, pois a radiação proveniente do Sol, ela ocasiona
danos genéticos, bem como outras consequências negativas para os seres vivos. Então, a gente acabou de ver que o nosso segundo ponto de por que o nosso planeta é tão especial é a atmosfera e os gases que a compõem. E que outra característica faz da Terra um planeta especial? É a presença de água. Só que não basta a presença de água, é a água em seus 3 estados, que é o estado líquido, né? Água líquida, ou seja, a água, porque nesse estado ela é essencial para que ocorram reações químicas, aonde reações químicas que são realizadas no corpo dos seres vivos, que também são chamadas de reações metabólicas, que vão estar ali relacionadas para a realização dos processos digestivos, por exemplo, regulação da temperatura do corpo dos seres vivos, entre outras funções. Além disso, a água presente no estado sólido, que é o gelo, e essa presença nesse estado vai contribuir para a regulação do clima global. E a água, né, presente no seu estado gasoso, conhecida então como vapor. E a água nesse estado representa um papel crucial no ciclo hidrológico. Então, a água, a gente acabou de ver que ela é uma substância muito especial. E aqui ela está representada a sua fórmula, que é uma molécula, né, o famoso H2O. Uma molécula de oxigênio para 2 de hidrogênio. A molécula de água, ela possui, então, características químicas únicas, que a tornam essencial para a vida. Quais são essas características? Ela vai atuar, né, na regulação dessas reações químicas que ocorrem no corpo, por exemplo, como a dissolução de substâncias. A água, ela pode dissolver uma ampla gama de substâncias, o que vai facilitar reações químicas e o transporte de nutrientes e resíduos. Além disso, ela vai auxiliar em um processo que a gente chama de coesão e adesão, onde as ligações de hidrogênio permitem que a água tenha alta coesão, que é a capacidade de atração entre moléculas de água, ou seja, uma molécula de água vai atrair outra molécula de água. E, além disso, a adesão, que diferentemente da coesão, na adesão, a molécula de água ela vai atrair, né, outras substâncias, ou seja, a atração de outras superfícies, o que é vital para processos como a transpiração das plantas, por exemplo. E, por último, uma terceira qualidade, então, dessa molécula de água é a sua estabilidade térmica, onde as ligações de hidrogênio também vão conferir à água uma alta capacidade térmica, ajudando a regular a temperatura tanto em organismos representados pelos seres vivos, bem como os ambientes onde esses seres vivos estão inseridos. Mas tem mais coisa aí, pois o nosso planeta, ele é incrível. A terceira característica que a gente encontra aqui, né, dentre essas que permitem a existência de vida na Terra, é o substrato rochoso. Esse substrato, ele representa um suporte físico para a vida. Em que sentido? A crosta terrestre vai fornecer um substrato onde os organismos podem viver e se desenvolver. Em que sentido? O solo, ele vai representar, então, um ambiente onde as plantas podem crescer e se desenvolver, bem como as rochas propriamente ditas, elas são propriamente ditas, ao se desintegrarem, vão liberar minerais que vão ser utilizados ali, né, que vão compor aquele espaço rochoso e também podem, então, ser um sustento para os ecossistemas terrestres. Além disso, esses minerais presentes nas rochas são essenciais para a nutrição das plantas e, consequentemente, para toda a cadeia alimentar, que é o que eu me referi, né? Eles serem um substrato justamente para os ecossistemas terrestres como um todo. Temos também uma outra característica presente no nosso planeta, que é a existência de um campo magnético. O campo magnético da Terra, ele é crucial
para a proteção do planeta e da vida que ele abriga, essa vida tão diversa. Ele age como um escudo, desviando partículas carregadas do vento solar e radiações cósmicas que, sem essa barreira, poderiam destruir a nossa atmosfera, que serve, então, como proteção, como a gente já viu, e tornar, então, a superfície inabitável. Acompanhem comigo agora, então, a representação desse campo magnético. Então, vejam vocês aqui o nosso campo magnético representado na imagem. Percebem o quanto vem, essas linhas eletromagnéticas que estão saindo, então, do nosso planeta? Então, esse campo magnético, ele vai atuar justamente como proteção, como vocês podem perceber aqui no vídeo, contra os ventos solares e a radiação cósmica, bem como a radiação proveniente do Sol. Vocês estão conseguindo perceber? A gente consegue visualizar que esse campo magnético aqui, ele aparece deformado. Por quê? Justamente por conta da ação do vento solar. Então, sem a existência desse campo magnético, o que ocorreria? A nossa atmosfera seria levada por esses ventos solares e aí as radiações provenientes do Sol, bem como do espaço, atingiriam a nossa Terra, tornando, então, um ambiente inóspito, ou seja, que não permite a sobrevivência da vida. Professor, e esse campo magnético tão importante, como é que ele surge? A causa desse campo magnético é o núcleo do planeta, que é formado de ferro líquido. E esse ferro, então, ele está em movimento. Então, essa movimentação do núcleo da Terra, ou seja, formado desse ferro líquido, vai permitir, então, que se formem campos elétricos. E é justamente esses campos elétricos que vão formar esse campo magnético tão precioso para a existência de vida no nosso planeta. Além disso, o nosso planeta, ele tem uma força gravitacional. E essa força é o que mantém tudo, absolutamente tudo, incluindo a nossa atmosfera, que é essa camada de gases que circunda o planeta, presos a ela, bem como também vai manter tudo, como os oceanos e os seres vivos presos ao planeta. Então, é isso que nos mantém presos ao nosso planeta Terra, é a força gravitacional. Além disso, ela desempenha um papel fundamental na manutenção da vida na Terra, pois, sem gravidade, a atmosfera se dispersaria no espaço, tornando, então, impossível a respiração e a proteção contra radiações solares. Ela também mantém a água nos nossos oceanos, bem como nos rios, possibilitando o ciclo da água, que é essencial para todos os seres vivos. Além disso, essa gravidade influencia o crescimento das plantas, orientando as suas raízes para baixo em busca dos nutrientes que a gente já viu que vem ali, da rocha, do solo, substrato rochoso que libera esses minerais, bem como da água. E mantém também os corpos celestes. Que corpos celestes? A Lua, como a Lua, em órbita, ou seja, ao redor do nosso planeta, o que estabiliza o clima e as marés, que é a movimentação das águas no nosso planeta. Mas, depois de ver tudo isso, e se nós tivéssemos que manter a vida em outro lugar? Vocês já pensaram sobre isso? Pois saibam que existem seres humanos vivendo fora da Terra, e isso há tempos. Vocês sabiam? Vamos descobrir agora onde esses seres humanos, estão vivendo fora da Terra e há tempos, aparentemente. Então, agora, o que vocês estão vendo comigo aqui no quadro é a representação, da Estação Espacial Internacional. Então, os seres humanos que não estão aqui na Terra, eles estão localizados nessa Estação Espacial Internacional, na sigla ISS. Ela representa um laboratório de pesquisa em órbita terrestre baixa, resultando de uma colaboração entre várias agências espaciais.
Ela serve como um centro para experimentos científicos em microgravidade, ou seja, gravidade muito baixa, permitindo estudos que não seriam possíveis na Terra justamente pela nossa força gravitacional. Que estudos são esses? Pesquisas, por exemplo, em biologia, em física, na área de medicina, bem como na área da tecnologia. A ISS, a Estação Espacial Internacional, ela é um passo importante na preparação para futuras missões de exploração espacial, como viagens para a Lua e Marte, testando tecnologias e métodos para a sobrevivência humana no espaço por longos períodos. Agora nós vamos acompanhar, então, algum desses estudos que são realizados nessa Estação Espacial Internacional. Um exemplo desses estudos realizados na ISS é o Amyloid Aggregation. E ele serve para nós entendermos o Alzheimer, que é uma doença, uma condição neurodegenerativa progressiva que vai afetar a memória, o pensamento, ou seja, a nossa linha de raciocínio, a nossa capacidade de responder ao nosso meio, bem como o comportamento. Dessa forma, esse experimento teve como objetivo investigar se a agregação de fibras amiloides, que são fibras localizadas no nosso sistema nervoso, se ela é afetada pela microgravidade, ou seja, quando a gente não está sob a influência da gravidade. E eles fizeram isso para quê? Para descobrir se há risco dos astronautas desenvolverem o Alzheimer por conta de seus longos períodos vividos fora da Terra. Além desse experimento, nós temos também o outro experimento, que é o BioRock. Esse experimento ele examinou interações entre micróbios e rochas, bem como as alterações físicas e genéticas dos micróbios no espaço. Com qual objetivo? De avaliar o uso desses micróbios, ou seja, são formas de vida, na mineração espacial. Esse estudo ele tem o potencial de revelar novas maneiras de promover a mineralização e o crescimento de materiais em ambientes de baixa gravidade. Isso pode ter aplicações importantes para a construção de habitats espaciais, bem como na exploração de recursos em outros planetas. Além desse experimento, o BioRock, nós temos também o SpaceMosh, que representa uma comparação entre musgos cultivados na Estação Espacial Internacional com os musgos cultivados na Terra e tem o objetivo de determinar como a microgravidade pode afetar seu crescimento, desenvolvimento e fotossíntese. Por que foram utilizados musgos? Então, os musgos, eles são plantas muito pequenas, minúsculas, que não possuem raízes. Ou seja, vocês conseguem ver aí na imagem, então, a representação dessa porção verde, que é como se fosse um tapete. Então, quando chove, e se vocês já perceberam lá no pátio da casa de vocês ou na área, a formação daquele tapete verde, isso é um musgo, que é essa planta minúscula. Então, ela depende de lugares muito pequenos, ou seja, e também de não demanda esse espaço tão grande para se desenvolver. Então, por isso que ele é utilizado para essa comparação desse desenvolvimento, como é que vai se comportar, crescer, se desenvolver e realizar a fotossíntese nesse ambiente de microgravidade. Então, são muitos os requisitos que a gente vê para manter a vida em outro lugar do universo, bem como esses experimentos que estão sendo conduzidos para ver como as formas de vida se comportam e respondem a esse ambiente de microgravidade. Agora, nós vamos visualizar quais são esses requisitos para manter a vida em outro lugar do universo. O primeiro deles é o habitat artificial. O que nós precisamos chamar atenção para isso? Porque é necessário, então, que as estruturas elas ofereçam proteção contra radiação,
bem como os micrometeoritos, certo? E condições extremas de temperatura. Além disso, segundo ponto, é necessário suporte à vida, o que significa que é necessário sistemas de fornecimento, bem como reciclagem de quê? Ar, água e alimentos. O terceiro ponto é fonte de energia. A energia solar ou outras fontes alternativas para que alimentar sistemas vitais e manter a temperatura. O quarto item, gravidade artificial. Ela é necessária para evitar os efeitos negativos da microgravidade prolongada no corpo humano. E quais são esses efeitos? Eles podem estar citados aqui como a perda de massa óssea e muscular. Nosso quinto item é a proteção contra a radiação, onde é necessário escudos ou campos magnéticos para proteger contra as radiações cósmicas e solares, que são nocivas, ou seja, significa que são prejudiciais para os seres vivos. Além desses, nós temos sistema de comunicação que se faz necessário para manter a vida em outro lugar do universo, onde é essencial que haja redes robustas para comunicação com o planeta Terra e entre essas unidades habitacionais. O item 7, recursos de emergência. Isso representa suprimentos e protocolos para, como o próprio nome diz, emergência, ou seja, estar preparado para eventuais situações. No item 8, temos os sistemas de transporte, representados aí por veículos para exploração e transporte de materiais entre as diferentes partes da colônia, né, aí fora do planeta, bem como de volta à Terra, se necessário. No item 9, temos biosfera autossustentável, o que representa um ecossistema fechado que possa sustentar a vida por longos períodos, como agricultura, né, que esse ecossistema, essa biosfera, então consiga sustentar a agricultura, bem como a reciclagem de nutrientes, para que eles sejam reaproveitados, né, sempre da melhor maneira possível. No último item aqui, que é o item 10, para manutenção da vida em outro lugar, nós temos a infraestrutura de manutenção, o que está representado por robôs e sistemas automáticos para o quê? Monitorar e reparar a infraestrutura, bem como esses habitats, né, que podem ser vários, que possam estar espalhados. Então, esses são os itens necessários aí para se manter a vida fora do planeta Terra. Então, perceberam como é complexo criar as condições para manter a vida fora da Terra? Pois é necessário, então, garantir que houvesse ar para respirar, água para beber, bem como alimentos para comer. Além disso, seria preciso proteger as pessoas da radiação e criar uma maneira de simular a gravidade, para que não fiquem doentes. Também seria preciso ter energia suficiente, um sistema de comunicação para falar com a Terra e meios de transporte para se deslocar. Tudo isso mostra como é possível a engenharia e a ciência envolvidas para possibilitar a vida em outros planetas. Então, essas são algumas das condições necessárias, né, para a gente manter a vida fora da Terra, como a gente acabou de verificar. Então, a gente verifica o quanto é importante a gente cuidar do nosso planeta.
Então, com todas essas condições que nós acabamos de verificar que são necessárias para a existência, né, e a manutenção da vida da Terra, o que fica para que nós gravemos, né, que fica de muito importante é o quanto é necessário nós cuidarmos do nosso planeta, pois ele é perfeito para nós vivermos. Então, a gente percebe, né, que deve valorizar cada vez mais o nosso planeta e ter um cuidado sempre especial, e não deixar para cuidar amanhã, né, ou deixar para as próximas gerações cuidarem desse planeta que é tão especial. O cuidado começa conosco e desde hoje. Então, obrigada pela aula e até a próxima!